Bom dia, sou Daniel Guzmão, do PET de Ciência da Computação da UFRN, e hoje eu vou fazer uma apresentação de um seminário cujo título é Transições de Fase em Problemas NP Completos. Bom, primeiro de tudo, uma transição de fase é uma mudança que ocorre entre diferentes estados de, digamos assim, de organização de uma substância, né, na física. Então esse é o contexto original. Você tem uma substância que ela tem várias formas de se organizar, né? E a forma que ela vai assumir vai depender de certos parâmetros, né? Então vamos falar sobre isso. Tipicamente a gente pensa no sistema físico com muitos números, com um número muito grande de partículas, né? Como se fosse um gás, né? Como se fosse um gás numa caixa. E você vai ter certas propriedades macroscópicas que estão associadas àquele sistema, né? Então a gente pode criar uma situação de laboratório onde a gente tem um determinado número de partículas dentro de uma caixa, ou seja, o volume ele está sendo fixado, né? Você pode ter uma certa temperatura que não está variando, ou você pode, por exemplo, ter uma temperatura que está variando, mas uma pressão que não está variando, que está constante. A gente chama esses parâmetros que eu acabei de mencionar parâmetros de controle, e o nome vem justamente do fato de a gente estar controlando aquela variável no nosso experimento, né, digamos assim. E além dos parâmetros de controle, a gente tem o que a gente chama de parâmetro de ordem, que tem a ver justamente com algum tipo de medida de organização daquele sistema. Então a gente pode ter, por exemplo, a densidade, que é a densidade, né, massa sobre volume, um número, né, que é suficiente para descrever uma característica macroscópica que está ligada à densidade do sistema como um todo. E a gente também tem, por exemplo, a magnetização, que a gente vai explicar daqui a pouco o que é. Então, no centro dos processos físicos, a gente tem dois processos que ocorrem num sistema isolado, né? Ou seja, por exemplo, uma caixa que o volume não muda e o número de partículas não muda e tem uma temperatura constante. A gente vai ter uma tendência a minimizar certas quantidades. Então, numa situação, por exemplo, em que a gente tem uma temperatura constante, a gente vai ter que minimizar uma certa quantidade. O sistema vai evoluir de forma a minimizar uma certa quantidade. Só que para qualquer sistema, em qualquer situação, qualquer sistema isolado, em qualquer situação, você vai ter duas coisas que ocorrem, que é a minimização da energia interna e a maximização de um parâmetro chamado entropia, que tem a ver com o grau de desordem do sistema, mas você pode pensar nele como uma coisa mais ligada à probabilidade, mais ligada à combinatória, né? Então, a entropia, na definição da mecânica estatística, ela mede o número de estados, de configurações acessíveis para aquele sistema a qualquer dado momento. Então, você pode pensar da seguinte forma: você tem uma distribuição de probabilidade, né? Tipo uma gaussiana, ou então uma distribuição uniforme. E a entropia vai ser uma propriedade de cada curva dessas, certo? Cada curva vai ter uma entropia associada a ela. E essa quantidade vai dizer o quão fácil é você prever qual vai ser o resultado de um experimento aleatório, no sentido de probabilidade, né? Então, uma distribuição uniforme, né, aquela coisa constante, né? Você vai ter uma probabilidade igual para todos os eventos. Então, a nossa ignorância com relação a essa predição vai ser máxima, ou seja, essa é a distribuição que maximiza a entropia com relação a todas as outras distribuições. Mas você pode também ter uma gaussiana, que é uma distribuição mais localizada, então você vai ter uma entropia menor associada àquela distribuição, e ela vai indicar que você tem um valor ali que é mais provável de ser obtido num experimento aleatório. Então, para um caso específico em que a gente tem uma caixa que está numa temperatura constante e tem um número de partículas constantes naquela caixa, a gente vai ter a minimização de um parâmetro chamado energia livre, que é definido como a energia interna
do sistema, no sentido que a gente geralmente pensa, né? Tem uma energia associada àquele sistema, menos um fator TS, onde T é a temperatura e S é a entropia. E esse fator ele está ligado ao grau de ordenação do sistema, né? Ou seja, assim, quanto maior fosse esse fator, mais desordenado o seu sistema vai estar. Então, só para justificar por que essa quantidade é minimizada, né? A gente tem aqui a forma diferencial dessa quantidade F, que ela é dada por menos SDT menos PDV, onde P é a pressão e V é o volume. Então, se DT e dV são zero, ou seja, a gente não está mudando a temperatura e não está mudando o volume, então a gente vê que o lado esquerdo aqui necessariamente vai ser zero também. Então a gente vai ter um dF igual a zero, que quer dizer que tem uma quantidade que está sendo ou minimizada ou maximizada, está sendo extremizada, né? Então é só lembrar assim que a gente vai estar... nosso sistema vai minimizar a energia livre. Por algum motivo a natureza faz isso. Mas o que é que essa energia livre representa? Vocês podem ver nessa figura aqui de um cabo de guerra, né? Onde cada pessoa puxa para um lado e você vai ter uma resultante. Olhando para a primeira equação, F é igual a U menos TS, a gente tem digamos assim, uma briga entre dois termos, né? A gente quer minimizar a energia livre, portanto a gente tem que também, assim, para qualquer sistema, você lembra que a gente tem que minimizar a energia e maximizar a entropia, né? Porque os sistemas tendem à desordem, mas eles também querem minimizar a energia. Então, vai ter uma briga entre essas duas tendências que vai ser justamente descrita por essa equação aqui da energia livre. Uma briga entre o lado da energia, que quer ser minimizado, e o lado da desordem, que quer ser maximizado, né? E é por isso que tem essa imagem do cabo de guerra. Então, o que é que acontece se a gente variar o nosso parâmetro de controle, né? No caso, a temperatura. Para um valor muito baixo de temperatura, o segundo termo vai ser, o termo TS vai ser pequeno, né? Então a nossa minimização da energia livre ela vai se dar de forma a minimizar mais fortemente a energia interna. Ou seja, a gente vai procurar um estado que tenha uma baixa energia, mais baixa do que teria caso a temperatura fosse alta. Se a temperatura for alta, o segundo termo domina e a gente vai dar preferência a um estado que seja mais desorganizado. Então vamos ver um exemplo aqui de uma substância real. A gente tem no eixo Y a nossa energia livre, F. Ela está sendo descrita em função de um parâmetro de ordem D, né? Que a gente falou, né? Do parâmetro de ordem, a densidade. E assim, para cada valor de densidade você vai ter um certo valor de energia livre. E quando a gente quer minimizar uma coisa, a gente olha para essa curva, né? E a gente vai procurar o mínimo global ou mínimo local, né? Que é uma posição que é estável, né? A bola é como se fosse uma bolazinha, né? Essa bola ela vai procurar o ponto mais baixo. Então assim, para cada valor de temperatura a gente vai ter uma curva dessa, né? A gente tem aqui três valores de temperatura, 0.2, 0 e menos 0.2 em Celsius. E vocês veem que para a primeira curva, 0.2, a gente tem um estado aqui que é favorecido, que é esse estado que representa o estado líquido, onde você tem a gente está numa temperatura relativamente alta, né? Então o que acontece? O segundo termo vai ser preferido, né? Então a gente vai ter uma entropia mais alta do que nos outros estados. E também vai ter uma energia interna mais alta, porque o líquido ele tem uma energia maior do que o sólido, né? Por exemplo, o gás ele tem uma energia maior do que o líquido e o líquido tem uma energia maior do que a do sólido. Comparativamente, se a gente trocar esse valor de temperatura, for abaixando essa temperatura, aqui em zero a gente vai ter duas configurações que são possíveis, né? A líquida e a sólida. E abaixo desse valor de temperatura, em menos 0.2, a curva vermelha, a gente vai ter somente o estado sólido. E esse estado sólido, por ele estar na temperatura mais baixa, ele vai ser um estado onde a energia é minimizada, né? O primeiro termo é maior do que o segundo.
E aí a gente vai ter o favorecimento da minimização da energia e também vai ter um estado de entropia mais baixa, comparativamente. Então a gente tem aqui um gráfico mostrando a densidade da substância água, né? Pode ser líquido ou sólido, pode ser gelo ou água líquida, né? Lembrando só que a substância que a gente viu no slide anterior não era parecida com a água, porque a água é anômala, né? Então o gelo ele vai ter uma densidade menor do que o líquido, mas geralmente não é isso que acontece. Geralmente o que ocorre é o contrário. O sólido vai ter uma densidade maior do que o líquido e maior do que o do vapor, né? Só lembrando. Então agora a gente vai falar a gente vai mostrar um gráfico da água, mas essa não é a substância que a gente viu no gráfico anterior. E a gente tem aqui o plot da densidade em função da temperatura. Então, nota que eu não estou falando vamos focar aqui no gráfico maior. No gráfico, né, que está mais à direita aqui, digamos assim. Acima de 0 graus você vai ter uma curva aqui, né, que mostra uma densidade um pouco mais alta do que do lado esquerdo do zero, onde a densidade é sempre mais baixa. E vocês veem que, assim, do negativo para o positivo você tem uma mudança bem abrupta, né? Você tem uma curva com uma mudança bem abrupta. Então, essa é a essência da transição de fase, que dá o título do seminário. A transição de fase, ela geralmente vai ter uma cara desse jeito. Você vai ter uma curva que ela tem uma mudança abrupta que leva para um outro regime, né? Onde alguma propriedade vai ter um valor específico dependendo do regime, né? Você pode ter 2 regimes, pode ter 3, vários regimes. Mas só para a gente se familiarizar, né? A gente vai ter esse ponto onde essa mudança abrupta ocorre, a gente pode chamar ele de um ponto crítico, né? Que é o ponto onde de fato a transição de fase está ocorrendo mais intensamente. Então a gente vai dar alguns exemplos aqui de sistemas que apresentam transições de fase e a gente vai mostrar como é que essas coisas da física têm uma relação com problemas computacionais, né? Problemas da ciência da computação e da matemática, né? Mas cuja inspiração muitas vezes vem da física. Então vamos tratar agora de um modelo chamado o modelo de Ising. Ele surge como uma tentativa de criar um modelo que explicasse o fenômeno do ferromagnetismo, né? Que é o fenômeno dos ímãs permanentes. O ímã permanente ele mantém um campo magnético próprio mesmo quando você não tem nenhum outro campo interagindo com ele. Então é o ímã que a gente geralmente vê, né? Então é um modelo bem simples, é um modelo incrivelmente bastante simplificado, mas que ele já vai possuir uma transição de fase, que a gente acabou de ver, né? Ele vai ter uma fase em que você tem um ímã de fato e uma fase em que essa substância deixou de ser um ímã. E isso acontece com um ímã de verdade. Existe uma transição de fase que se observa experimentalmente, que é tipo assim, quando você vai esquentando o ímã, chega num ponto, numa temperatura chamada temperatura de Curie, onde esse ímã perde a magnetização e ele deixa de ser um ímã. E a forma como a gente vai modelar isso aqui é que a gente vai ter digamos assim, uma matriz ou um lattice, né, uma estrutura 2D, onde em cada cantinho desse a gente vai ter uma variável que pode estar para cima ou para baixo, mais um, menos um, né? A gente vai chamar isso de spin. Isso aí vem da física, mas eu não preciso explicar isso. Mas o fato é que a gente vai ter uma variável que pode ter um valor mais 1 ou menos 1. Aí a gente vai ter uma quantidade U, que representa a energia interna, né? Que vai ser dada pelo somatório do valor de cada spin. Então o que é que você faz? Você escolhe um spin e aí você vai olhar para os vizinhos dele. Para cada vizinho você vai pegar o produto do valor daquela variável com o valor do vizinho e multiplicar um pelo outro, certo? Então, quando o primeiro for mais 1 e o segundo for mais 1,
a gente vai ter um alinhamento, né? Eles estão alinhados. E quando um for menos 1 e o outro for menos 1 também, eles também vão estar alinhados. Note que se a gente quer minimizar o valor de U, a gente quer que esse valor seja o mais negativo possível, né? Esse valor desse somatório aí, porque tem um menos. Então, esses dois casos em que a gente tem mais um e menos um, eles vão gerar o valor 1. E o valor menos 1 é o valor mais... no caso, digamos, se todos os pares de spins tivessem alinhados, a gente teria o menor valor possível para U, né? Esse somatório ia ser... o somatório em si ia ser o mais positivo possível, mas como você tem um sinal negativo, então você ia ter a quantidade mais negativa possível. Então, a gente tem esse princípio da minimização da energia interna, como a gente já viu, né? Então o sistema ele vai evoluir de uma maneira a minimizar essa energia interna. Porém, a gente vai dizer que a gente tem uma temperatura constante e o volume constante e o número de spins constante, né? Então a gente também vai ter aquele negócio da desordem agindo, né? A gente não vai estar minimizando só a energia, a gente vai ter que minimizar a energia livre. Então a gente vai ter aquela batalha entre ordem ou melhor, entre minimização de energia e criação de desordem. Que tem a ver com combinatória, na verdade, porque pensa só, a configuração com a menor energia possível é onde está todo mundo alinhado. Só que de quantos jeitos você pode ter isso acontecendo? Você tem muito menos jeitos de ter todo mundo alinhado do que você tem de ter todo mundo aleatoriamente orientado, né? Pensa só, porque assim, em termos de combinatória, é muito mais provável você ter um estado totalmente aleatório, né? Você tem muito mais jeitos de você ser aleatório do que você tá organizado nesse contexto aqui. Então, vamos definir uma quantidade M, que é o somatório dos spins, né? Ela vai medir a magnetização. Então, se todo mundo tá alinhado, essa magnetização ela vai ser grande. E se quase ninguém está alinhado, você vai ter uma magnetização que tende a zero, né? Então, porque assim, mais um, menos um, mais um, menos um. Se tiver muito mais um, quer dizer que tá todo mundo alinhado para cima. Se tiver muito menos um, desculpa, eu digo assim, não cada spin individualmente, mas os produtos, né? Se tiver muito menos um, você vai tá todo mundo alinhado para baixo. E se tiver mais ou menos 50%, quer dizer que você tá numa configuração que é meio que ruído de TV, né? Tipo, é aquela coisa que é um ruído, não tem uma ordem ali. Então, assim, visualmente, vamos olhar aqui como é que isso ocorre, né? A gente tem esse gráfico aqui que ele vai mostrar o valor esperado do módulo da magnetização. Então a gente não está se importando se está magnetizado para cima ou para baixo, tanto faz. Qualquer um dos estados vai dar um valor esperado de alta magnetização, que é no máximo 1, porque a gente está normalizando, né? Então, para uma temperatura baixa, assim como na vida real, você vai ter o ímã. O ímã está lá, funcionando normalmente. Só que à medida que você vai aumentando essa temperatura, você vai gerando desordem nesse ímã, né? Os spins eles vão ficando menos alinhados numa direção só. Você vai criando essas ilhas, né, que vocês podem ver nessa segunda. Então a primeira é o estado em que está todo mundo alinhado em uma das direções. A segunda imagem é quando você tem essas ilhas se formando, que tá perto do ponto da transição de fase. E depois da transição de fase, a gente tem um valor esperado para magnetização que é zero, ou quase zero, né? Então a gente tem esse terceiro estado aqui que é totalmente ruído de TV, ruído, você não tem previsibilidade nenhuma com relação a qual é o valor de um dado spin desse sistema. Então, mais um exemplo aí de transição de fase, e esse é um dos sistemas mais simples que são capazes de produzir uma transição de fase, né? Você vê que é uma coisa bem assim, mais matemática, não é necessariamente ligado à física. Mas o interesse com relação a esse modelo de Ising é que ele é extremamente
ele tem muitas aplicações. Por exemplo, eu acho que a mais interessante, bem mais interessante do que a do imã, é a aplicação do modelo de Ising na descrição da dinâmica dos neurônios no nosso cérebro. Então, digamos que você tem um estado +1 onde o neurônio está disparando, e um estado -1 onde o neurônio está inativo, não está disparando. Então você pode gerar uma evolução desses padrões de ativação e ver o que acontece, né? Você tem uma configuração inicial e você deixa o sistema evoluir até atingir o equilíbrio. E você vê o que acontece. Então, isso aí também é usado em sociologia, né, para fazer assim predições com relação a coisas tipo problemas sociais, tipo segregação, né? Pra vocês entenderem assim, esse lance da segregação, seria, por exemplo, essa imagem do meio aqui, esse regime do meio que está perto do ponto crítico, né? Onde você tem essa formação dessas ilhas. Então, poderia ser grupos que estão em conflito, né? E eles geram domínios segregados, que nem na vida real. Mas assim, experimentalmente se verifica uma coisa muito esquisita, que é a ocorrência de transições de fase em problemas NP completos, assim, sem ligar muito para qual é a natureza do problema, qual é a inspiração daquele problema. Porque assim, na computação a gente tem um problema genérico que é definido matematicamente, e ele não necessariamente tem que ter alguma ligação com a natureza ou com algum fenômeno natural. Mas se verifica que existem transições de fase em problemas NP completos que vão dizer se um problema dá para resolver ou não, de acordo com um certo parâmetro ali que vai estar ligado a, por exemplo, o número de variáveis do problema. Enfim, a gente vai ver isso daqui a pouco. E uma coisa interessante é que o problema de você computar o estado de menor energia do modelo de Ising a partir de 3 dimensões, né? Porque aqui a gente estava vendo no caso de 2 dimensões. Mas quando você vai para... Quando você está no caso de 2 dimensões, você ainda tem uma solução analítica. Você consegue determinar qual vai ser a magnetização sabendo só a temperatura, né? É uma continha que você faz que... Pronto. Mas no caso do 3D, esse problema não não dá para você resolver analiticamente. Ele é muito mais complexo. E já foi provado que se trata de um problema NP completo. Então parece ter alguma conexão entre as duas coisas, né? Se um problema pode ser resolvido ou não computacionalmente, e esses fenômenos físicos, né, que eles também constituem problemas NP completos, né? Então, vamos pegar um problema NP completo, talvez o problema mais simples conceitualmente de você sacar assim como é que ele funciona, que é o problema da satisfabilidade booleana, que no caso aqui a gente vai tratar de um caso específico que é o 3-sat. Então a gente vai ter n variáveis booleanas, x índice, né? Ou seja, ou 0 ou 1, verdadeiro ou falso. E a gente vai ter m cláusulas contendo 3 variáveis cada. Então, cláusula vai ser cada conjunto de parênteses desses contendo 3 variáveis escolhidas ali aleatoriamente. Você vai ter uma disjunção entre elas e uma conjunção entre as cláusulas, né? E aí, o que é que a gente quer determinar? Como todo problema NP completo, a gente tem uma saída que é o 0 ou 1. E a gente vai determinar se o resultado lógico dessa operação aqui vai ser verdadeiro ou falso, né? 0 ou 1. O que se verifica experimentalmente é que se você definir um parâmetro alfa, aqui na legenda vocês podem ver, né, o parâmetro alfa, m sobre n, onde m é o número de cláusulas e n é o número de variáveis. A gente pode fazer o seguinte, a gente pode gerar várias instâncias aleatórias dessas cláusulas, né? Para um dado valor de m sobre n. E a gente vai fazer experimentos, né? Então, gera um desse, vê se ele foi resolvido.
se a gente conseguiu achar o valor verdadeiro para a sentença como um todo. E aí você repete isso várias vezes e você gera um plot. Então, para cada ponto desse aqui, você vai ter vários experimentos e você tira a média. Então a probabilidade vai ser dada pela percentagem de casos que você conseguiu atribuir o valor verdadeiro, dividido pelo número total, né, de tentativas. E aí a gente observa aquele gráfico da transição de fase, né? Para cada valor de alfa, você vai ter uma cara. Assim, se você passar de um certo valor de alfa, o seu problema se torna... a resposta dele vai passar a ser sempre falsa. Então, o resultado daquela operação lógica vai ser falso, a partir de um certo valor de alfa. Mas antes desse valor de alfa, você vai ter, geralmente, a satisfabilidade, que é o valor verdadeiro para aquela sentença. Então vocês observam que já nesse problema simples, né, a gente observa um comportamento que ocorre na física, em substâncias complexas. Isso quer dizer que o problema ele só dá para você resolver ele até certo ponto. Se ele se tornar muito complexo, não tem como você transpor essa limitação que é imposta pela natureza do problema. Assim, isso é verificado experimentalmente. Eu não sei o quanto que isso pode ser provado dedutivamente, né? Mas é uma área que está sendo explorada recentemente e tem aplicações em estatística e inferência, né? Então a gente vai pegar um outro problema NP completo. Só fazer um comentário aqui, né? Como a gente sabe, todos os problemas NP, da classe NP, eles estão ali na classe de equivalência. Então você pode mapear qualquer problema NP completo para qualquer outro problema NP completo. Então a gente pode mapear esse problema do SAT para um outro problema, ou a gente pode pegar um outro problema e mapear ele para o problema da satisfabilidade. Então agora eu vou tratar do problema da coloração de grafos, né? Acho que é interessante primeiro falar o que é um grafo, né? Mas um grafo é basicamente uma redezinha onde você tem vértices, que são as bolinhas, e ligações entre esses vértices, que são as arestas. E você pode atribuir a cada vértice uma cor, por exemplo, se for do seu interesse. Então, a ideia desse problema é que, assim, imagina que você tem 3 cores disponíveis, ou 4 cores disponíveis, e você quer pintar um mapa, você quer pintar cada país com uma certa cor, uma dessas cores que você escolheu, né? Só que você tem uma restrição. Se um país faz fronteira com outro, eles não podem ter a mesma cor. Então a nossa pergunta que vai ser respondida é a seguinte: existe algum jeito de colorir esse mapa com um certo número de cores, com um certo número máximo de cores, de forma que a gente atenda essa restrição, que nenhum país que faz fronteira com outro pode ter a mesma cor? Então isso pode ou não ocorrer. A gente pode conseguir fazer isso, pode não conseguir. Se você tiver de 4 cores para cima, você consegue fazer isso sempre. Isso foi provado matematicamente. Já com 3 cores, você vai ter regimes em que você consegue fazer isso e regimes em que você não consegue fazer isso, certo? Então, vamos tratar de um problema ligeiramente diferente, que na verdade é o mesmo problema, só que a gente vai gerar redes aleatórias, grafos aleatoriamente conectados, mas ainda assim eles têm que respeitar essa condição que a gente impôs da tricoloração, ou seja, se um vértice está ligado ao outro, eles não podem ter a mesma cor, certo? Então a gente vai gerar grafos aleatórios, mas que respeitam essa condição. Então aqui a gente vai ter um gráfico que mostra a partir de que momento esses grafos aleatórios eles são coloríveis, né, seguindo aquela restrição, e a partir de que momento você não consegue fazer isso. A resposta sempre vai ser 0. Então a gente define um parâmetro C, né,
dado por 2L sobre N, onde N vai ser o número de vértices e L vai ser o número de arestas. Então, digamos que a gente fixou o número de arestas, certo? A gente tem um número total de conexões que não vai variar. A gente só vai variar o parâmetro C, ou seja, a gente vai variar o N, né? Para cada valor de C, no eixo X aqui, só para explicar, né? No eixo X aqui a gente tem o valor de C, certo? Então, esse vai ser o nosso parâmetro de controle. E para um certo valor de N, ou um certo valor de C, você vai ter uma transição de fase, onde os grafos que antes eram passíveis de coloração, depois desse ponto eles deixam de ser coloríveis. O problema deixa de ser passível de resolução. Ou seja, tem um regime fácil e um regime difícil. Um regime que é praticamente impossível de resolver, né? Então é a mesma ideia do problema SAT, só que aplicado a um outro problema. Só que assim, lembrando que você pode mapear esse problema de grafos, de coloração de grafos para o problema SAT. Né? Você cria uma modelagem em termos de variáveis booleanas e você consegue mapear. Então, assim, essencialmente todo problema NP completo é equivalente a qualquer outro problema NP completo. O último problema que eu queria mostrar para vocês tem a ver com o ramo da teoria da informação, que foi criado por Claude Shannon, né? Que é o problema da comunicação ou da inferência. A ideia é que a gente quer passar uma mensagem de um telefone para um outro, certo? E a gente vai assumir que vai ter alguma perda nesse processo. É tipo um telefone sem fio. Você começa com uma certa mensagem e vai ter alguma corrupção no sinal que no final vai chegar uma mensagem diferente. Assim, o quão diferente vai ser essa mensagem, né? Então a gente tem um modelo simples que é o modelo desse processo, que é o Binary Erasure Channel, canal binário de apagamento, né? BEC. E para cada instância desse modelo a gente tem uma probabilidade P que está associada a um determinado caso. E o que acontece é um processo bem simples. Digamos que você tem uma mensagem que pode ser codificada em termos de bits, né, 0, 1. E aí o que acontece é que você começa com você quer mandar, digamos que você quer mandar um bit 0. O valor dele é 0. Você quer que a outra pessoa saiba que o valor é 0. Só que com uma certa probabilidade esse bit ele vai perder a informação, vai rolar algum ruído que vai atrapalhar e você não vai saber o que foi que a pessoa disse. Então isso aí vai acontecer com a probabilidade P, e a mesma coisa vai acontecer com o bit 1. Com uma certa probabilidade P ele vai ser apagado e você perde aquela informação. Mas com a probabilidade 1 menos P, você vai manter aquela informação, a pessoa vai conseguir entender o que você falou. Então é um modelo bem simples. Tem uma mensagem que vai passar por um canal que tem um ruído e a gente vai ver o que acontece com essa comunicação. Então, vamos dizer que a gente quer mandar uma mensagem, um oi, né, um olá, e a gente vai codificar essa mensagem de forma binária, né? Digamos que essa mensagem fosse codificada por 001. A gente quer achar uma estratégia de ganhar desse ruído. A gente quer passar a mensagem apesar do ruído. Então, o que é que a gente faz quando a gente está conversando no telefone e tem algum barulho? Seja, sei lá, uma máquina de lavar, ou então um caminhão que está passando na hora, ou a própria linha telefônica está com ruído e tal. A gente repete, né? Uma estratégia de você ganhar do ruído é você repetir. E cada pessoa tem um ritmo natural de fala, né? Tem gente que fala mais rápido, tem gente que fala mais devagar. E para uma certa janela de tempo, você vai ter uma comunicação que ela vai ocorrer de forma eficiente ou não vai ocorrer de forma eficiente. Isso vai depender no nosso modelo aqui a gente vai usar dois parâmetros, né, que é a redundância, que é a quantidade de vezes que você repete aquela mensagem sem adicionar novas informações, e a gente tem uma taxa de comunicação que é tipo a velocidade com que você fala, né? Então se você falar rápido demais, sem repetir nada, a pessoa provavelmente não vai conseguir captar a mensagem toda porque vai ter algum ruído ali que vai atrapalhar. Só que se você repetir demais a mesma coisa, você não vai conseguir passar a mensagem toda. Vai ficar faltando informação. Então, a gente tem que achar um ponto ótimo que satisfaz as duas
exigências, né? Nem tão rápido, mas também não tão redundante, não tão repetitivo. E a gente vai estar usando um esquema de um código de repetição que a gente vai denotar por R3, que é assim, a gente pega essa mensagem e repete 3 vezes, certo? Então, para esse R3, a gente vai ter uma redundância, ou o número de repetições, que vale 3, e a gente vai ter uma taxa de comunicação, que vai ser definida como o número de bits de informação única, né? Sem ser informação redundante, dividido pelo número total de bits transmitidos. Então, se a gente tem 3 bits de informação, né? 001, mas a gente tem 3 repetições, então a gente vai ter o número total de bits vai ser 9, né? Porque é 001, 001, 001, 9 bits. Então a taxa de comunicação vai ser 1/3, que também corresponde ao inverso da redundância, né? Que é 3, então 1 sobre 3 também é o mesmo que 3 sobre 9, que é 1/3. Então, vamos ver esse gráfico aqui. Esse gráfico representa esse esquema do Binary Erasure Channel. A gente vai ter uma probabilidade aqui 0.1 de o bit ser corrompido, né? E cada quadradinho desse do gráfico representa um esquema de repetição, de código de repetição daquele R3, né? Esses quadradinhos aqui em cinza, eles são todos referentes ao processo R3 que a gente definiu. Aliás, R3 não, R índice. Então, assim, se a gente for usar 5 repetições, a gente vai chamar de R5. Se a gente for usar 3 repetições, vai ser R3. Se a gente for usar só uma repetição, a gente tem o R1, que está aqui do lado direito. E cada esquema desse vai ter associado a ele uma taxa de comunicação, né? Vamos voltar aqui. A taxa de comunicação é dada por 1 sobre R. Então, se o nosso esquema, por exemplo, for R5, a nossa taxa de comunicação vai ser 1 sobre 5, que é, acho que é 0.2, né? E aqui no R3 a gente tem a taxa de comunicação 0.3, né? 0.33. Só que, o que é que está no eixo Y aqui? No eixo Y, a gente vai ter a taxa de erro, a percentagem de bits de informação que foram corrompidos, que foram perdidos ali no nosso experimento. Então a gente vai fazer um experimento usando esse esquema de repetição que a gente escolheu. E a gente vai ver qual a percentagem de vezes em que essa mensagem é passada efetivamente e quantas vezes qual é a taxa de erro, né? Associada àquela probabilidade e a esse esquema aquele código de repetição, né? Então a gente faz essas simulações e a gente plota aqui a taxa de erro, né? Tira uma média e plota, assim como nos outros experimentos a gente tirou essa média, e a gente vai ter uma curva aqui que vai mostrar pra gente que a partir de um certo valor, né? A partir desse R61 aqui, a comunicação ela deixa de ser possível. Se a taxa de comunicação estiver abaixo desse valor aqui que está associado ao R61, para esse esquema R índice, a comunicação atrás desse valor do R61 de comunicação, taxa de comunicação, a taxa de erro vai ser muito baixa, vai tender a 0. Só que se você for um pouco para a direita, se você aumentar essa taxa de comunicação, você vai estar em outro R, né? E aí você vai ver que a percentagem de erro vai aumentar dramaticamente. Então esse gráfico que está em cinza, né, ele representa essa transição de fase para um determinado código de repetição que a gente está chamando de R índice. Só que a gente poderia ter outros esquemas, poderia ter outros códigos de repetição que talvez permitam que a gente consiga atingir uma taxa de comunicação mais rápida, né, mais alta, né, fazendo algum esquema, né. Então, só que existe um limite para essa eficiência, para a eficiência desse esquema de repetição que a gente pode criar. Essa linha vermelha, essa curva vermelha, ela representa, digamos assim, o ponto crítico dessa linha vermelha, que está denotado por C em vermelho aí, ele representa um limite fundamental, um limite que é intransponível, que é o limite da taxa de comunicação de um sistema perfeito que foi predito por
por Claude Shannon, no artigo dele da teoria matemática da comunicação, da teoria da informação, né? E é impossível você obter um esquema melhor que esse, que vai permitir uma taxa de comunicação mais alta que esse, sem incorrer em uma percentagem de erro maior. Então, existem formas de você aproximar esse esquema, né? De você maximizar a taxa de comunicação e, ao mesmo tempo, minimizar a taxa de erro. Ou seja, você consegue falar mais rápido, mas sem perder informação, né? Bom, existem estratégias para fazer isso, mas pelo tempo aqui eu não vou tratar disso. A ideia era mais mostrar que existe essa transição de fase num esquema de um problema de comunicação, né? Que é muito importante para nossa área, né? Que lida justamente com informação. E é interessante que atualmente a informação ela é vista como uma quantidade física até mais fundamental do que quantidades como matéria ou energia. A informação ela precisa de um meio físico para você armazenar, né? Assim, se você quer escrever uma letra, você precisa de um papel, você precisa de um grafite. Se você quer armazenar uma informação na forma de um bit, você precisa de um conjunto de semicondutores ali, de um processador, você precisa de uma memória. Então, a informação ela está sempre associada a uma representação física, né? E, portanto, a informação ela também pode ser estudada por essa interseção da física com a ciência da computação. E, bom, eu queria só terminar a apresentação reforçando assim qual é o que é que tem de legal nisso, assim, né? Eu acho que o que realmente tem de legal nesse estudo das transições de fase, seja em sistemas reais, físicos ou em sistemas computacionais, né? Problemas computacionais sem ligação com fenômenos naturais, é que as transições de fase elas ocorrem em vários sistemas da natureza, né? Sei lá, mercado financeiro, ocorre na neurociência. Por exemplo, recentemente surgiu a evidência de que o nosso cérebro, se a gente for modelar ele como um sistema tipo o modelo de Ising, né? Ele opera num regime que está próximo do ponto crítico das transições de fase, da transição de fase, né? E muita coisa interessante ocorre nesse ponto crítico, né? Você vai ter formação daquelas ilhas ali que elas têm um caráter fractal, né? Então você pode dar um zoom naquela imagem que ela vai sempre permanecer mais ou menos a mesma. Você tem a autossimilaridade, né? Então tem muita coisa interessante envolvida nesse campo das transições de fase. E é uma área relativamente recente, assim, né? Mas que tem muita pesquisa séria sendo feita em torno dela e assim, ela reforça aquela noção de que, pô, tem muita essa controvérsia, né? Será que P é igual a NP? Será que os problemas NP completos eles podem ser resolvidos de alguma forma, da mesma forma que um problema de baixa complexidade pode, né? Será que a gente consegue achar um algoritmo que vai resolver eficientemente? E esse campo ele vem provando, ou pelo menos demonstrando que realmente eles são diferentes. Eles têm um limite. Existe um limite para o que você pode saber, né? Você não tem como saber de tudo, porque o problema pode ser simplesmente complexo demais em termos de explosão combinatória, né? Que é o termo que eles usam. Mas enfim, acho que já deu tempo aqui. Eu queria só agradecer a quem assistiu. E é isso. Obrigado.